Olá, amigos, amigas. Será que a gente recebe ajuda do plano espiritual, né, dos nossos mentores? Vamos ver o que nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 100, Auxílios do Invisível. Ele conta aquela passagem que está no Novo Testamento em que Pedro estava na prisão lá em Roma, acorrentado, e aí ele vê um anjo entrando na prisão, esse anjo o liberta e eles atravessam juntos os primeiros perigos na prisão e caminham juntos na rua. E depois o anjo se afasta, deixando Pedro livre com as suas iniciativas, com a sua liberdade de escolhas. E Emmanuel explica que o auxílio do invisível acontece sempre, é sempre certo, jamais falha. Estejamos acordados, como no caso do Pedro, apóstolo Pedro, ou durante o sono, enquanto estamos desdobrados, né, nossa alma emancipando lá no plano espiritual. Mas esse auxílio acontece no momento oportuno e que a gente não pode ficar viciado na ajuda, a gente tem que aprender a caminhar sozinho, exercer o nosso livre-arbítrio, assim como Pedro, né? Ele foi deixado a sós depois, quando estava a salvo, para, né, ele fazer as suas próprias escolhas, aprender a resolver os seus problemas e assim evoluir. E que tipo de ajuda nós recebemos durante o sono? Vários. Por exemplo, tratamento ao nosso perispírito, nós recebemos transfusão de fluidos, raios magnéticos, emanações vitais. Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, no capítulo Cirurgias Espirituais, escreve que nós temos o recurso da oração, da inspiração, temos a ajuda espiritual direta ou indireta para tornar a nossa vida mais suave e menos dolorida. E durante o sono, socorristas espirituais encaminham os encarnados desdobrados para receberem as transfusões energéticas benéficas e curativas. Com auxílio da bioenergia, os benfeitores da espiritualidade revitalizam os nossos chakras, ativam os centros de fixação do nosso espírito ao nosso corpo físico, mudam as moléculas doentes que se renovam, se reequilibram. Então é um tratamento de cura sobre o perispírito e depois o perispírito é que vai influenciar o corpo físico e a gente acaba também sarando no corpo físico. Outras atividades durante o sono, a gente pode fazer visitas aos entes queridos desencarnados. André Luiz conta, né, no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, que no seu primeiro dia de trabalho útil lá, né, na colônia Nosso Lar, estava cansado, adormeceu e aí ele foi arrebatado num pequenino barco e seguiu rumo a regiões desconhecidas. Um homem silencioso segurava o leme desse barco. Ele disse que havia muitas belezas no caminho e o barco subia velozmente. E após alguns minutos eles chegaram num porto maravilhoso, onde sua mãe, desencarnada, vivendo numa dimensão superior à colônia espiritual Nosso Lar, o aguardava. E eles se abraçaram e foram a um bosque magnífico e lá ficaram conversando. O perispírito de André Luiz ficou na cidade Nosso Lar, mas o seu corpo mental, um corpo mais sutil, é que se desdobrou e foi para um outro plano, onde a mãe morava. E também podemos receber orientações dos benfeitores espirituais, dos mentores, né? Quando a gente acordar, a gente pode lembrar, ou não. No entanto, essas orientações ficam gravadas na nossa alma e no momento oportuno elas afloram na forma de intuição, porque durante o sono profundo a nossa mente está mais receptiva às informações, né, que vêm do plano espiritual. E André Luiz conta no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 38, Atividade Plena, que
Havia no Rio de Janeiro, né, décadas atrás, quando o livro foi escrito, uma casa onde morava Dona Isabel e sua família, né, todos encarnados. E os espíritos desencarnados usavam essa casa prestando socorro aos encarnados. E era madrugada, e muitos encarnados vinham desdobrados pelo sono, acompanhados de seus mentores. Muitos pareciam doentes, não compreendiam o que se passava e eles recebiam conselhos. No entanto, ao acordar, eles poderiam apenas, né, se lembrar na forma de intuição, porque há uma muralha de vibrações entre o plano espiritual e o plano da matéria, né? As vibrações são muito diferentes. E também, sem o esquecimento temporário desses encontros na espiritualidade, nós deixaríamos de lado as nossas obrigações imediatas, né? Aqui terrenas, do dia a dia. E André Luiz escreve: eis porque raramente estão os encarnados lúcidos ao nosso lado, né? Lá no plano espiritual. E ele conta que uma neta encarnada foi, né, levada à casa de Dona Isabel pelo seu mentor e ela conversava com a avó, moradora de nosso lar, né, portanto já desencarnada, e a avó dizia à neta para ela não dar atenção aos obstáculos, para ela esquecer os que a perseguem, não odiar ninguém, conservar a paz de espírito, porque a calúnia é uma serpente que ameaça o coração, mas se a encararmos de frente, veremos que a serpente não tem vida própria. É tipo uma víbora de brinquedo que se quebra como um vidro e se transforma numa flor de virtude. E a neta não vê aquele ambiente com precisão, ela nem ouve as palavras integralmente. Ao acordar, ela não irá se lembrar dos detalhes, mas acordará encorajada, bem disposta, dirá que sonhou com a avó num lugar onde tinha muita gente, que viu uma cobra ameaçadora, que logo se transformou numa serpente de vidro que se quebrou e se transformou numa flor perfumada. Mas no fundo ela compreenderá a mensagem consoladora da avó, recordará as imagens simbólicas, né? A serpente, a flor, porque serpente e flor foram criações mentais da avó, que foram imagens plasmadas pela mente da avó. E a neta então vai arquivar esses símbolos da memória real e profunda, mas no fundo a neta compreenderá que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa. E a transformação em flor de virtude nova é a coragem serena e cristã. E André Luiz faz um comentário no livro Nosso Lar, que haveria grandes descobertas se os pesquisadores da mente, né, aqueles que estudam as interpretações dos sonhos, né, os psicólogos, passassem da fisiologia para o campo das verdades espirituais. Ou seja, o estudo desse intercâmbio entre essas duas esferas, entre encarnados e desencarnados. E aí André Luiz escreve que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que escreveu o livro Interpretação dos Sonhos, ele é um grande missionário da ciência, mas ele se manteve sob certas limitações. E André Luiz fala que muitos durante o sono vão para o plano espiritual inferior. São poucos os encarnados que sabem dormir para o bem, porque os semelhantes se atraem. Então, rezemos para que possamos ir a cursos, para trabalhar, né? Em vez de ir para a farra, né? Encontrar com inimigos, com espíritos atrasados, isso seria até um pesadelo. Muitos médiuns, inclusive, após o trabalho mediúnico, continuam trabalhando desdobrados pelo sono lá no plano espiritual, porque o trabalho é uma bênção, né? Ajuda o nosso espírito a progredir. E nós podemos trabalhar enquanto acordados ou enquanto dormindo, porque o espírito não dorme. A médium Eigorina Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo,
Em 1929, encarnada, ela visitava, desdobrada, ou a cidade espiritual Nosso Lar, conduzida pelo Espírito Lúcio, e ela fez vários desenhos de Nosso Lar impressionantes, que descrevem com riqueza de detalhes a arquitetura daquela cidade, os ministérios, as edificações, a planta baixa da cidade, que tem o formato de uma estrela e é cercada por um muro de proteção magnética. Em cada ponta, né, tem um ministério, no centro tem a governadoria. E esses desenhos estão nos livros Cidade no Além e Imagens do Além, que inclusive serviram de inspiração para o livro, para o filme, né, Nosso Lar. Em 1944, ela foi visitava o Nosso Lar em 1929. Em 1944, foi lançado o livro Nosso Lar, escrito, né, por André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que confirmou os desenhos de Eigorina, né? E Chico Xavier recebeu uma mensagem em 1983, onde André Luiz dizia que Lúcio fez quanto pôde para trazer aos encarnados o esboço da colônia Cidade Nosso Lar pela mediunidade de Eigorina. Então, diante de tudo isso, façamos uma prece antes de dormir, né? Para que possamos estar com os nossos mentores, trabalhando para o bem, estudando, encontrando nossos entes queridos amados, né? Amigos queridos, agradeço muito a atenção e até a próxima.